o microfone para mim. Glória. Chamando terra, a terra chamando a sonoplastia. Glória. Vou fazer assim. Estou aqui, ó. Glória a Deus. É o amarelo? Aleluia. Deus abençoe minha pastora. Em nome de Jesus, é bem-vinda. Jesus lhe saque da aljava dele. Estenda as tuas mãos para cá. Tenho certeza que o céu vai falar conosco. Se ligue no trono da glória. Irmãos, não é hora de conversar com o teu amigo. Não é hora de olhar sapato. Não é hora de olhar a bolsa. Não, é a palavra. Da palavra. Eu vou começar a fazer igual os pastores da Assembleia. Vou fazer. Domingo quase eu não consegui dar um aviso aqui. O culto está acontecendo aqui. Em nome de Jesus. Pastor, eu citei, ainda está gravando, porque eu fui criada lá. Na hora do culto ele parava e falava, chamava pelo nome. É temor. A Jana está ali balançando porque ela é raiz também. Quem é crente raiz aqui dessa época? Quem é? Levanta aí a mão, levanta a mão. Mas ia. Mas tinha avó, tem avó, né? Aleluia, Bisa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da pastora Tamires. Vamos orar, vamos apresentar. Nada é mais importante do que a palavra do Senhor e de um culto prestado a Ele. Vocês entenderam? Então vamos profetizar a benção do Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, nós queremos te louvar pela vida da tua filha. Nós já oramos, nós já clamamos, nós já profetizamos. Senhor, o Senhor está nesta casa. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós. Senhor, aqui está a tua filhinha. Eu tenho certeza que o Senhor já gerou no coração dela aquilo que é necessário para cada um de nós ouvirmos. Senhor, coloca anjos em cima deste altar, cercando também a nave da tua casa. Saca ela da tua aljava, atinge o teu alvo. Derrama mais autoridade, mais unção, mais poder, mais glória. Pai, que ela venha sentir a dimensão das tuas mãos conduzindo ela. Jesus, que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que ela venha desaparecer e o Senhor aparecer de uma forma extraordinária. Cativa cada coração ao teu governo, ao teu senhorio pelo poder da palavra. E nós já te pedimos, amarra todos os demônios que possa tentar, Senhor, trazer sonolência, cansaço, distração, dispersão. Pelo poder que há nas tuas mãos, o roubador da semente. Guarda a vida da tua filha, Pai, usa ela com a autoridade da dimensão, a medida e a profundidade que o Senhor tem. Nós abençoamos a tua filha e profetizamos a bênção do Senhor, na certeza que o Senhor vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. E se a igreja concorda, diz: graça e paz, igreja. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Podem se assentar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu me sinto em casa aqui, me sinto amada aqui. E aqui foram anos de treinamento, anos de forja, anos onde eu fui ensinada o que é propósito, o que é oração, o que é monte. E eu louvo a Deus e glorifico a Ele por essa oportunidade de estar com vocês aqui. E eu queria falar para vocês que a pastora Carla foi uma das profetas na minha vida, na sacada da minha casa, no apartamento onde eu morei. E ela profetizou e eu gerei algo que eu jamais achei que eu fosse capaz de fazer. Eu jamais achei que eu fosse capaz de escrever, mesmo que seja o meu testemunho. Mas eu nunca achei que eu fosse conseguir escrever algo tão profundo, aonde de fato eu vi que a mão de Deus esteve estendida sobre a minha vida por muitos anos e que Ele permitiu eu passar por muitos lugares e por muitas coisas, mas que no final de tudo o nome dEle fosse glorificado através da minha vida. E aqui está o meu primeiro legado, um livro aonde eu coloquei o meu testemunho
desde onde o Senhor me tirou do mundo, aonde o Senhor trabalhou no meu casamento, me forjou na minha fé, porque eu era uma filha que não acreditava no Deus Pai, e Deus, Ele me levou por lugares escuros, e eu, graças a Deus, aceitei a paternidade de Deus, aonde eu fui curada da rejeição, aonde eu fui curada do abandono, e hoje eu tenho propriedade para falar que eu tenho um Pai, que Ele nunca me abandonou, que eu não sou órfã, e eu sou escolhida de Deus. Então, você que quiser adquirir esse livro, no final eu vou estar ali, o bispo me autorizou, e eu vou estar ali assinando para vocês, e quem quiser adquirir, estarei ali, tá bom? Eu nunca esqueço dos momentos que eu vivi aqui, porque tiveram momentos bons e também tiveram momentos muito ruins, de muito confronto, de muita dúvida, de desdenhar, de blasfemar, mas o Senhor é aquele que sonda, é aquele que traz verdades, é aquele que revela o que está em oculto, e quando a gente se disponibiliza a fazer algo para o Senhor, entendam que Ele vai cavar, Ele vai tirar você da escuridão para trazer para a luz dEle, e isso vai doer muito. Então hoje eu quero falar com vocês um assunto que para alguns pode não transparecer tão profundo, mas para outros é de tamanha profundidade, porque a gente é uma caixinha de surpresa. O nosso coração, a nossa alma é uma caixinha de surpresa. Então, vira para o seu irmão agora e fala assim: rejeição não é o fim. É o caminho para o propósito. Amém? E eu quero perguntar para você aqui: quem nunca passou por rejeição aqui? Quem nunca passou por traumas aqui? Levante a mão. Quem nunca passou por nada de rejeição, por nada de abandono, por nada de solitude? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos e enfrentamos a rejeição. Seja na família, seja no trabalho, seja nas amizades, na escola. Quando a gente aceita Jesus, eu aceitei Jesus, eu achei que eu tinha amigo. E na verdade eu não tinha nenhum amigo. Todos eles, sumiu da minha vida. Nós somos rejeitados quando nós temos opiniões diferentes das pessoas. Porque nós somos diferentes. Nós não somos dessa terra. E quando a gente não aceita fazer parte deste mundo, nós somos muito rejeitados. Quando a gente não aceita a mentira e a calúnia, a gente é rejeitado, porque a gente vive num mundo onde a mentira predomina dentro do ser humano, na língua do ser humano. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas as pessoas que Deus coloca no nosso lado é para nos ensinar algo, é para nos levar para algum lugar. É claro que algumas vão ser só de passagem, mas outras vão permanecer. Mas todas as que se vão, não pensam que é rejeição, pensa que é o propósito de Deus que se findou ali. Amém? Muitos conhecem a rejeição desde o ventre da mãe. Eu conheço a rejeição desde o ventre da minha mãe. O meu pai, ele não queria ter filha mulher, ele não desejava filha mulher, e veio logo duas, gêmeas, idênticas. E ele rejeitou a gente desde a barriga. Ele não queria que a minha mãe tivesse filho. Ele queria que a minha mãe tirasse o filho. E minha mãe sofreu calada durante toda essa gestação, mas com o apoio dos meus avós, com o apoio da família. Mas eu não fui desejada. E essa rejeição predominou em mim por muitos anos da minha vida. Eu carreguei muitas orfandades, muitas devastação que eu escolhi no mundo, e as marcas são profundas, porque a gente escolhe coisas, pessoas e lugares que não são de Deus. E eu passei por todos esses lugares.
Eu passei por todos os lugares que vocês imaginam, mas o Deus me encontrou e eu encontrei com Ele nesse caminho. A rejeição, ela pode nascer de palavras ditas na infância, de comparações dentro de casa, de um aborto, de um abuso, uma criança nascida com deficiência, porque tem muitos lugares que não são adeptos a receber crianças com deficiências, crianças autistas ou crianças que têm um TDAH elevado e ali elas são hiperativas. Tem muitos lugares que rejeitam essas crianças. Morte do pai ou da mãe. Tem muita gente que perde os seus entes queridos e acabam achando que eles tiveram a culpa disso, que eles foram rejeitados. Por quê? Porque ele não despediu do pai ou ele não despediu do ente querido dele. Um abandono num casamento também gera uma ferida de rejeição muito profunda. E para a pessoa conseguir se levantar daquele buraco, é só o Senhor que consegue levantar. O divórcio gera rejeição. Pais com problemas mentais. Pais vivos que abandonam os filhos dentro da própria casa. Hoje a gente tem um problema muito grande na nossa geração, que é a rede social, que é o telefone. O telefone, ele tira muita atenção nossa de dentro do lar. E os nossos filhos se sentem abandonados. Isso também é uma rejeição. Isso também é deixar uma ferida na infância dos nossos filhos, ou até mesmo do nosso esposo, ou até mesmo da nossa esposa. Porque a gente muitas das vezes deixa o nosso esposo de lado para ficar com o celular. E todos nós somos tendenciosos a errar, mas hoje é uma noite de correção, é uma noite de alinhamento. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai trazer alinhamento para cá, nesta noite. A rejeição, ela também pode nascer de amizades rompidas. De amizades que um dia foram amigos, mas que se rompeu. Rompeu a confiança, rompeu a aliança. E ali a gente se sente rejeitada, perdida, porque muitas das vezes a gente coloca coisas, lugares e pessoas acima de Deus. E esse é o nosso erro. A gente precisa saber quem é amigo, quem é de conversa, quem é de sair, quem é da mesa, quem é do eu me abrir e quem é de eu ficar de boca fechada. Mas a gente não vai saber disso enquanto a gente não passar por isso. Só que a gente precisa ter discernimento no espírito quando algo chega. Eu era muito reativa. E há um tempo atrás, eu sofri algo que eu jamais pensei que eu fosse sofrer, que era uma rejeição, uma traição, e uma pessoa que eu amava muito, que ficou a um palmo da minha cara, que eu amei, cuidei, zelei, e estava do lado. E ali eu pensei que fosse o meu fim, porque eu jamais pensei que fosse acontecer isso. Mas Deus veio e me mostrou que aquilo dali não era para mim, que aonde Ele ia me levar, aonde Ele vai te levar, existem amizades que vão ser rompidas, existem alianças que não são permanentes. E Ele vai fazer você prosseguir na palavra que Ele deu sobre a sua vida. Quanto mais alimentamos as feridas da rejeição, mais elas vão moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Como eu disse para vocês, eu era totalmente reagente, totalmente. Era o toma lá da cá. Deus teve que me moer, Deus teve que me tratar, Deus teve que tratar a minha língua, porque todas as vezes que eu recebia uma afronta, eu era... Bah! O bispo sabe, a pastora sabe disso. Eu não estou mentindo aqui para vocês. Mas hoje não. Hoje, se o Espírito Santo não habitar dentro de nós, nós não vamos conseguir ter domínio próprio. Nós não vamos conseguir ter temperança, o equilíbrio que vem do Espírito Santo. Então deixe o Senhor tratar você,
Deixe o Senhor fazer algo novo em você. Porque as feridas da rejeição, ela gera amarguras, ela gera inseguranças em nós. Ela gera culpa, ela gera abuso, ela gera perfeccionismo. Porque eu sou perfeita. Não existe ninguém que pode fazer isso melhor que eu. Não existe ninguém que pode ser melhor do que eu aqui. A pessoa rejeitada, ela tem uma necessidade de aprovação contínua, diária. Se você não acoita ela, se você não acaricia ela, se você não fala que ama ela todos os dias, para ela você está rejeitando ela. A ferida da rejeição, ela traz raiva, ela traz tristeza, ela traz a depressão, ela traz o isolamento, porque pessoas rejeitadas não querem aparecer. Pessoas rejeitadas querem se esconder de falar, se esconder de falar em público, se esconder de se expor, porque elas têm medo. Se eu falar, eu vou ser rejeitada. Se eu me expor e dar minha opinião, eu vou ser zombada. Então, muitas pessoas que são rejeitadas preferem não abrir a boca, preferem ficar quietas. Mas isso não é legal, porque você vai comendo todos os seus sentimentos, comendo todas as suas emoções. E isso vai virando um misto lá dentro de você e brechas para Satanás habitar em você e te levar para as trevas novamente. Se você escolheu viver em Cristo, você precisa de fato deixar o Senhor tirar tudo que está no escuro para a luz dele. Não tem como prosseguir com o Senhor se você não tiver uma confiança em você. A autoconfiança em você mesma, ela é necessária. Quando você se inferioriza, você está voltando lá para onde o Senhor te resgatou e trouxe para a luz. A inferioridade não é mais o seu lugar. As feridas da rejeição, elas geram vícios na gente. Quantas pessoas estão em vícios? Pessoas de dentro da igreja. Eu atendo pessoas com vício em pornografia, porque foram abusadas, porque foram traídas e hoje estão solteiras, não querem outro relacionamento, mas querem um relacionamento com a pornografia para se masturbar. Eu atendo crianças de 12 anos que estão viciadas em pornografia. Viciadas em pornografia. E ela foi rejeitada pelo pai, ela foi abandonada pela mãe, e ela achou o caminho da internet muito fácil, porque o pai não governa sobre ela. Aonde o pai deveria ser proteção, ele é libertinagem, ele deixa ela fazer o que ela quer. Então nós temos que tomar muito cuidado com a raiz da rejeição, porque ela traz desesperança, ela traz a defensiva, como eu era, uma pessoa reagente, uma pessoa que reage a tudo, uma pessoa que desrespeita as pessoas, uma pessoa que desdenha as pessoas, que faz competição com as pessoas, que tem ciúmes, que tem inveja. Olha o tanto de profundidade que a rejeição faz na vida de uma pessoa. E sabe o que é pior de tudo da rejeição? É que ela deixa você com uma imagem distorcida de você mesma. Quando você distorce a sua imagem, quando você distorce a identidade que Cristo colocou em você mesma, você fala: eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não tenho valor, eu não tenho propósito, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu estou viva, eu tenho ódio, eu tenho raiva, ninguém manda em mim, e assim vai indo. Essas são as feridas, essas são as raízes que a rejeição deixa em nós. E toda rejeição gera um fruto podre dentro da gente. Um fruto sem vida. Um fruto sem o antídoto certo. Mas em Jesus, nós temos que dar frutos bons. Em Jesus, nós temos raízes boas. E você sabe que hoje aqui, o Senhor, Ele quer arrancar toda a raiz da rejeição e plantar em você uma nova semente, uma semente que dê frutos bons nele e cheios de propósito.
E entenda uma coisa, tem rejeição que, se você não sofre, você não rompe. Você não rompe. Então entenda, toda rejeição tem um propósito. Em Isaías 53, do 1 ao 6, diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Guarde essa palavra agora, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Aqui na Bíblia, mostra várias histórias de homens e mulheres que foram rejeitados. Eles entenderam que a rejeição não fazia parte do propósito, e se eles não entendessem essa rejeição, o Senhor não levaria, não dava vitória na vida deles. Se José fosse rejeitado, ele se tornaria governador do Egito? Em Gênesis 37:4, diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José, ele era o filho preferido de Jacó, e isso gerou inveja em seus irmãos, ressentimento entre os irmãos. E a inveja cresceu quando José compartilhou os seus sonhos. Em Gênesis 37 vai dizer do sonho de José, quando Deus mostrava o propósito grandioso de Deus na sua vida. E ele foi compartilhar isso, e os seus irmãos não conseguiram enxergar o plano de Deus na vida de José, e se sentiram o quê? Diminuídos, diante da grandiosidade que Deus iria fazer na vida do seu irmão. Seus irmãos tramaram contra ele, jogaram ele na cisterna. Depois ele foi vendido como escravo. Mesmo fiel, ele foi injustamente acusado, preso. Mas ele foi chamado diante de Faraó para interpretar o sonho das vacas gordas e das vacas magras. E ali Deus lhe deu graça e sabedoria. E Faraó colocou ele como governador de todo o Egito. Então aquilo que parecia o fim, talvez, para José, Deus transformou num grande propósito. Porque José, ele se tornou um instrumento de Deus, um instrumento para salvar a sua família e um instrumento para salvar as nações. Imaginem quanta dor, quanta rejeição José sofreu para chegar no propósito dele. Davi, ele foi esquecido pelo pai, desprezado pelos irmãos. Um menino improvável, ele não tinha estatura, ele não tinha boa aparência, mas Deus escolheu. Deus já tinha marcado ele para ser rei de Israel. Ana, uma mulher muito humilhada. Pensa quantos anos Penina pentelhou e humilhou a Ana. Foram muitos anos. Ela era frustrada porque ela não podia gerar. Mas ela fez o quê?
ela se derramou nos pés do Senhor. E quando ela se derramou aos pés do Senhor, fez um pacto com Ele, fez um propósito com Ele, o Senhor abriu a madre e ela gerou. Paulo foi um homem de perseguidor a proclamador do Evangelho. Um homem que, quando se tornou filho amado do Pai, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi acusado falsamente, ele foi apedrejado, mas ele perseverou. Porque nós temos que perseverar também na presença do Senhor, porque Ele nos escolheu. E quando Paulo persevera, o Senhor continuou fazendo a obra através da vida dele. E assim é na minha e na sua vida. E aqui no Novo Testamento, entra o Lucas 10, que Jesus também prepara os seus discípulos para enviar. E quando Jesus escolheu os 70 discípulos, ele enviou de 2 em 2. E no verso 1, ele não prometeu facilidade, pelo contrário, ele alertou. No 10:3 diz: agora vão, e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. E mesmo assim, o Senhor falou: vão, e lembrem-se que eu estou os enviando. E assim é comigo e com você, porque o propósito, ele não está na rejeição. O propósito está no envio, quando Deus nos envia, quando Deus nos manda a ir aonde Ele já plantou, aonde Ele já te direcionou. Em Lucas 10, fala assim: se não os receberem ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés, em sinal de reprovação. E aí lá em Lucas 10:16 diz: quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Jesus, ele estava dizendo aqui, ele está dizendo para mim e para você nessa noite: vocês serão rejeitados, vocês serão traídos. Nem todos receberão a mensagem e o evangelho que você carrega. Nem todos vão dar ouvido à mensagem que você carrega, ao propósito de Deus, ao testemunho que Deus fez na sua vida. Porque muitos vão se lembrar de onde você estava lá atrás, mas não vão visibilizar aquilo que Deus já fez na sua vida. E o Senhor avisou para os discípulos: nem todos aceitarão o reino. Nem todos aceitarão o reino. E assim também, quando Deus envia eu e você, Ele não te promete aplauso. Ele não prometeu aplausos para os discípulos. Ele não prometeu uma casa boa, um carro bom. Não, Ele falou: vai sem nada. Vá sem nada. Vai vazio, vai sem sandálias, vai sem roupas. Aonde você for entrar, coma o que te derem. Mas se não te aceitarem, sacuda a poeira e prossiga. E é assim que Deus faz comigo e com você quando Ele nos envia. Porque Ele não promete aplausos, Ele não promete um carro, Ele não promete uma casa, mas Ele promete para você a salvação e a eternidade, o seu nome escrito nos céus. É isso que Ele promete. O que mais tem valor para você a não ser o teu nome escrito no céu? Por que às vezes você se preocupa tanto com coisas e não com aquilo que Deus já determinou para a sua vida? Quando os discípulos voltaram da missão que eles foram enviados, eles estavam maravilhados com o resultado. Deslumbrados, aquela coisa assim: eu sou usado, Deus me usa para falar, Deus me usou, Deus não sei o quê, e só se gaba. Tão felizes, mas só se gaba, só vê o poder de Deus através deles. E aí diz assim: então os 70 voltaram cheios de alegria: Senhor,
até os demônios nos obedeceram em teu nome. E Jesus respondeu aqui, no versículo 18 ao 20. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, não se alegrem porque os espíritos lhes obedecem. Alegrem-se antes porque os seus nomes estão escritos no céu. O Senhor, Ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder e autoridade. E Satanás, ele é um falido. Você pode ser ignorado por muitos, mas não importa. Não importa por quem você está sendo ignorado. Importa você estar no centro da vontade de Deus. A rejeição, ela nunca vai tirar a autoridade de Deus na sua vida. A rejeição, ela não vai falar para você o que você vai ser. Ela não vai testificar na sua vida nada, porque a rejeição, ela é só um caminho que Deus usa. Ela é só um caminho. E é um lugar onde você precisa entender que é o lugar onde a graça, aonde a autoridade, aonde a profundidade, aonde a sabedoria, aonde o conhecimento é revelado. Então, quando você é rejeitado, entenda que Deus quer te levar para algum lugar, para Ele revelar a você quem Ele é e quem você é. Jesus, Ele nos lembra que não é para nós nos alegrarmos pelo reconhecimento terreno, porque isso é passageiro, isso vai ficar. E nem pelos demônios que eu e você expulsa, nem pelas mãos na cabeça que a gente vai lá e expulsa, nem pelas casas que eu e você vai visitar e a gente vai lá e Deus desce. Não é sobre nós, não é sobre nada sobre nós, é sobre Deus, é Ele, é tudo por Ele. Alegrem-se porque a identidade sua é eterna. É isso que Deus quer que eu e você reconheça, que não importa nada terreno, mas importa a identidade que Ele derramou sobre a sua vida. O céu, Ele responde ao nosso favor quando a gente se coloca à disposição dEle. Aqui no texto fala que Jesus é o nosso maior exemplo em Isaías. Ele é o nosso maior exemplo. Começa o texto no versículo 1, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? O profeta Isaías, ele já está aqui nos mostrando que a revelação do Messias nem sempre seria aceita. Nem sempre vai ser aceita. A rejeição não anulou o plano de Deus na vida de Jesus. Só revelou o propósito de Jesus. E foi assim que Deus fez comigo e com você. A rejeição, ela não está anulando o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Ela só está revelando aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Então entenda que muitas vezes, quando Deus nos levantar, alguém não vai crer. Alguém não vai estar junto. Alguém não vai celebrar a sua vitória. Às vezes vai ser a pessoa que você mais ama. E está tudo bem. Mas você precisa entender que não é sobre você. Não é sobre o que você tem para oferecer. É sobre o que está dentro da outra pessoa. E você precisa fazer como Jesus fez o quê? Com os discípulos. Prossiga, vai. Sacode a poeira, bata o pé e sai. E vai. Não pode te parar. A rejeição, ela não pode te parar. Aqui no texto diz que ele cresceu como raiz em terra seca. Ou seja, eu também como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Terra seca é uma terra vazia, é uma terra sem nada. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ele não tinha algo que ele pudesse agregar riquezas ou status. Mas quem disse que o Senhor vê isso? Quem disse que o Senhor escolhe você porque você é bonitinha ou bonitinho ou pelo que você tem? Não, o Senhor, ele escolhe os improváveis mesmo. Quem não dá nada para mim, quem não dá nada para você. O Senhor, ele escolhe. E é Ele quem determina, não sou eu, não é você. Então ele foi rejeitado sim, porque ele não se encaixava no padrão humano.
E eu e você, a gente também não pode se encaixar no padrão humano. A gente não pode aceitar ser coniventes com pessoas que não querem verdadeiramente se lançar aos pés do Senhor. A gente não pode ser conivente com pessoas que cospem no prato que comeu. A gente não pode ser conivente com pessoas que te ferem e que depois desdenham de você. A gente precisa se abster. A gente precisa separar. A gente precisa só ajuntar aquilo que Deus tem para nós. E o que Ele não tem, Senhor, retire de mim. Tira daqui. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais isso. A rejeição, ela sempre vem quando a gente não corresponde a expectativas, sejam nossas ou sejam de outras pessoas. Vocês imaginam que quantas pessoas não corresponderam às expectativas de Jesus? Quantas pessoas não responderam às expectativas dele? E tudo bem. Sabe por quê? Porque é nisso que faz a diferença. Quando a gente não corresponde às expectativas humanas, mas a gente corresponde à expectativa do céu. É a dele, é por ele. É nele que nós precisamos corresponder qualquer tipo de expectativa. Eu não posso colocar expectativa no William. Eu não posso colocar expectativa no bispo, na pastora. Eu não posso. Mas eu preciso colocar a minha expectativa no céu. Naquele que me escolheu, naquele que me chamou para um propósito muito maior. Ele foi o maior rejeitado. Ele foi o maior rejeitado. Ele foi o mais desprezado, humilhado, acusado injustamente e condenado. Ele foi ignorado, esquecido. Ele sofreu dores incansáveis, sem reclamar. Porque ele tinha uma missão. Isso fazia parte do processo dele, do propósito dele, para que algo se cumprisse na minha e na sua vida. E a rejeição, ela dói muito. Eu acredito o quanto que doeu. E às vezes eu falo para Deus, eu queria sentir só um pouquinho da dor que o Senhor sentiu. Se eu conseguisse sentir 1% ou 0,1% da sua dor, Senhor, talvez eu agiria de modo diferente em muitas coisas. E todos nós agiríamos muito diferentes se nós tivéssemos a convicção de 1% da dor que Ele sentiu pela minha vida e pela sua vida, para sermos salvos nele. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz tudo por um filho? Que não sofreu pelos próprios pecados, mas sofreu pelos nossos pecados, porque Ele não pecou. A rejeição que Ele sofreu só abriu o caminho para a nossa salvação. Só abriu o caminho para a redenção. Enquanto a gente sofre aqui, lembrem-se que o sofrimento que Ele sofreu trouxe a nossa libertação e cura. E muitas das vezes a gente esquece isso. A gente deixa isso de lado porque a gente está apegado em coisas e em pessoas e em tudo que Ele pode me dar, não em tudo que eu posso ser através dEle. A gente está sempre preocupado com competição, com ciúmes, com comparação. Mas Ele não se comparou a ninguém por causa de mim e de você. Ele podia muito bem ter se comparado. Ele podia muito bem. Mas não foi essa a escolha que Ele teve. A escolha que Ele teve foi de salvar eu e você. Em Romanos 8, 16 e 17 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tenha convicção da paternidade de Deus na sua vida. Você é filha amada, você é filho amado.
você é escolhida, você é aceito por Deus. Não tenha dúvida da paternidade de Deus em sua vida. Você não é órfão. Você tem um dono, você tem um pai, e Ele está aqui nessa noite. Mas o que eu vou ter que fazer, Tamires, pastora Tamires? Amadurecer. E amadurecer dói tanto. Amadurecer passa por prensas, por esmagamentos que a gente não quer. E quando chega uma dor para a gente amadurecer, a gente vê que se a gente não se posicionar, a gente vai morrer. Uma pessoa imatura, ela não quer cura. Ela não quer receber a cura. Uma pessoa imatura, ela vive terceirizando as coisas. Ela vive terceirizando a fé. Ela vive correndo atrás de pessoas, de coisas, de profetas, de igrejas, para ajudá-la. E muitos se dispõem a ajudá-la, mas ela não quer a cura. Ela quer continuar carregando aquela mochila com os bichinhos de estimação dela. Porque quando ela carrega essa mochila, ela consegue chamar atenção. Ela consegue ser vista, ela consegue ser amada. Então, para que eu vou querer tirar isso de mim, se eu sou amada nesse lugar de coitadismo, de vitimismo, como vocês queiram chamar? Mas quem quer amadurecer, não. Quem quer amadurecer, ela se posiciona verdadeiramente. Ela tem uma vida com Deus. Ela busca Deus. Ela vai para o secreto com Deus. Ela vai para os pés de Jesus. Ela não fica dependente nem terceirizando as coisas. Ela sabe o lugar para onde ela tem que ir. Satanás, ele sempre vai tentar mentir. Ele sempre vai tentar falar para você, continua desse jeito. Porque Deus não vai te curar. Porque Deus não vai te transformar. Satanás, ele tenta, e todos os dias ele planta sementes em quem dá brecha para ele. É uma palavra, é um olhar, é algo que eu ouvi, é algo que eu não falei e eu deveria ter falado, porque um crente se posiciona até na fala, até no posicionamento que é devido. E às vezes você deixa Satanás te acusar, te culpar, acreditar que você não é filha, acreditar que você não é amada, acreditar que você não é escolhida, acreditar que você não vai ser enviada porque minha amiga foi primeiro, porque minha amiga está pregando primeiro, eu cheguei primeiro, mas ela está primeiro no altar, eu cheguei primeiro na igreja, ela chegou depois, mas ela já está em cima do altar. E tudo isso é brechas que Satanás precisa só para colocar você na rejeição e no lugar de vítima e deixar lá a mochilinha cheia. A mochilinha cheia. Então acredite nessa noite no que o Senhor diz ao teu respeito. Chega de acreditar nas mentiras que Satanás e pessoas dizem ao seu respeito. A rejeição, ela pode estar aí dentro de você. Mas o Senhor nessa noite quer te curar de toda a raiz maldita da rejeição. Se a rejeição te aprisionava até hoje, hoje o Senhor tem cura e libertação para a sua alma. Mas você precisa ter compromisso com Deus. Porque quem não tem compromisso com Deus não é curado. Não é curado. Eu carreguei esses bichinhos de estimação na minha vida durante muitos anos. Eu dependia de coisas, de pessoas, de palavras de afirmação de pessoas. Eu me fazia de vítima. E por aí vai. E por aí vai. Mas enquanto eu não tive compromisso com o Espírito Santo, Ele não habitou, Ele não me curou. Então nessa noite eu quero te convidar para assumir um compromisso com Deus na sua palavra. Eu quero te convidar para investir em você e no seu tempo com Deus. Nós precisamos investir em nós e em nosso tempo com Deus.
O tempo com Deus tem que ser prioridade, sem dúvidas nenhuma. E quando a gente se firma em Cristo, a gente amadurece. E Ele vai tirando todas aquelas raízes erradas de dentro de nós, para enxertar a raiz boa, o antídoto certo, para você florescer, para você ter valor, o valor que vem do alto. Mas enquanto você não aceitar que Ele entre, você não muda. E você só vai mudar quando você, em Romanos 12:2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então escolha ser curada nessa noite, a partir dos seus pensamentos. Repreenda todo pensamento que Satanás vem tentar te culpar, te acusar. Se é falta de perdão, libera. Se você tem que falar com alguém, liga. Se você tem que fazer uma oração de perdão porque você não perdeu esse ente querido e você não conseguiu pedir perdão para ele, faça hoje essa oração. Se algo está aprisionando você na sua casa, seja no casamento, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, com amizades, coloque hoje nos pés do Senhor. Porque Jesus, Ele só consegue curar quando você tem compromisso. Ele não consegue transformar o seu interior se você não tiver uma decisão profunda mediante a Ele, mediante o seu senhorio. Não é o senhorio dos pastores, não é o meu senhorio. Não, eu não sou nada, eu só sou ferramenta, a mesma coisa você só é um instrumento de Deus. É Ele que vai fazer, é Ele que faz, é Ele que tem tudo correspondente àquilo que você precisa, àquilo que você necessita. Então, entregue tudo a Ele nesta noite. Você não foi chamado para ser amado por todos. Nem todos amaram Jesus, mas isso não parou Ele. Mas Ele foi fiel ao chamado dEle. Então, eu e você não vamos ser amados e aplaudidos por todos, mas a gente precisa ser fiel ao nosso propósito. Lembrem-se que eu falei, vocês não foram chamados para ser aplaudidos, mas para ser enviados, com poder e autoridade, pelo sangue do Cordeiro. O céu, ele te reconhece, e nenhuma rejeição dessa terra vai poder te parar. Porque você foi escolhida por Deus. Nós somos mulheres cobertas pelo sangue de Deus. Nós somos homens cobertos pelo sangue de Deus. Então nós precisamos aceitar a verdadeira transformação em Cristo e receber a identidade que Cristo colocou em nós, tomar propriedade dela e prosseguir, continuando com Cristo, porque nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há outro que vai te salvar, não há outro que vai te libertar, não há outro que vai te curar. É Ele, é somente Ele. Tudo está nele e tudo vem dele. Amém, igreja? Amém. Quando você decide ser curada, quando você decide ser curado, porque homens também sofrem rejeição. É que mulher é boba. Essa é a real. Mulher é um bicho bobo, que ela se abre para qualquer pessoa. Ela confia em qualquer pessoa. Quem chama ela de amiga, é amiga. Conheci hoje, me chamou de amiga, amanhã, best friend forever. I love you. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo aqui, quem não é assim? Quem não é assim? E homens também sofrem rejeição, mas sofrem calados. Por muitas das vezes eles não conseguem expor. Eles colocam na frente o orgulho, talvez, que a mulher não coloque. Talvez ele coloque que eu preciso ser o homem, o sacerdote, e eu não posso fraquejar, e eu não posso errar, e eu não posso parar,
E aí ele vai construindo camadas em cima dele, mas quando ele se vê cansado, ele também vai correr para alguém. Pode ter certeza que ninguém perdura num sofrimento por muito tempo, sem pedir ajuda. E assim somos todos nós. Então saiba que nessa noite nada mais tem voz na sua vida, a não ser a voz do Espírito Santo que te chamou. O Senhor, Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus que reaviva. Ele é um Deus que reanima. Ele é um Deus que recompensa. Ele é um Deus que é o nosso refrigério. Ele é um Deus que nos reveste. Ele é um Deus que nos reconcilia. Ele é um Deus de resistência. Ele é um Deus de recomeços. E quando eu falo rejeição, eu lembro que é o recomeçar, é o de novo. E quando eu vejo J, é de Jesus. E pode ver que a palavra rejeição, o J está bem no meio. Que quer dizer, Jesus é o centro. Jesus está no centro. Jesus precisa estar no centro. E quando eu falo eição, eu lembro de ação. Então, se você não tiver ação, o Senhor, Ele não vai recomeçar na sua vida. Lembrem-se, se você não tiver uma ação, um compromisso com Deus, o Senhor não pode recomeçar a sua história. O Senhor não pode te realinhar no propósito. O Senhor não pode te revestir de autoridade, porque Ele não está sendo o centro. Então você precisa tomar posicionamento hoje e colocar Ele no centro de todas as suas escolhas e decisões, porque Ele é um Deus que te chama, Ele é um Deus que te cura. E nessa noite Ele está aqui para dizer para mim e para você que enquanto você não se libertar dessas rejeições, seja do trabalho, seja de palavras, seja dos abusos, seja do seu cônjuge, enquanto você não colocar Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas na sua vida, e não colocar coisas, pessoas, amizades, esposo, filho, você não vai ter um encontro genuíno com Ele para Ele curar essa rejeição que está dentro de você. E eu quero que vocês se coloquem de pé agora, se o ministério de louvor puder vir aqui. Eu queria abrir o altar. O altar está aberto a partir de agora. Talvez você tenha que pedir perdão e você não sabe como. Talvez você esteja carregando uma culpa e você precisa se libertar dessa culpa. Talvez você brigou com o seu esposo e você chegou aqui amaldiçoando ele na sua casa. Porque muitas das vezes a gente pensa e a gente não externa, mas o Senhor sabe tudo aquilo que a gente pensa. O Senhor é aquele que sonda o meu e o teu coração para saber se há verdade em nós. Ele é o único que pode julgar se há verdade em nós ou não. Ele é o único juiz sobre todos os juízes. Ele é o único médico acima de todos os médicos. Ele é o único que tem o poder sobre todas as coisas. Sobre a vida, sobre a morte, sobre os rios, sobre as árvores, sobre a natureza, sobre aquilo que eu e você precisa, sobre aquilo que eu e você não precisa, porque muitas das vezes a gente quer coisas que a gente não precisa. Muitas das vezes a gente quer coisas e o Senhor já disse não, mas a gente quer ser teimoso e tentar dar nosso jeito. E Deus não quer jeito. Deus só quer rendição. Deus só quer obediência. Deus só quer um coração rendido e contrito a Ele, que se lance verdadeiramente e se coloque em vulnerabilidade para Ele tratar todas as feridas que existem dentro de nós. Porque as feridas, ela machucam, ela pode corromper o nosso destino. Entendam que se você não aceitar ser curada hoje, você está corrompendo um destino que Deus tem para a tua vida. O que você escolhe hoje? Você escolhe os bichinhos? Você escolhe a mochila cheia?
Você escolhe a vitimização? Ou você escolhe agora vir esvaziar essa mochila aqui na frente? Ou você escolhe tirar todas as palavras, todas as coisas que você plantou de mal na vida das pessoas? Porque a gente não é santinho, não. A gente não é, a gente erra, a gente peca. Nós viemos do pecado. E nós precisamos nos render a Deus todos os dias para nossa santificação ser plena nele. Porque senão eu e você peca atrás de pecado e vai pecando e vai pecando. Até quando? Até quando você não vai escolher andar sóbrio na presença do Senhor? Até quando você vai escolher ficar com as suas dores e não colocar elas nos pés do Senhor? Lembrem-se, toda rejeição tem um propósito, toda rejeição tem um porquê e tem um processo, mas estejam atentas a ouvir o que Deus tem para falar na vida de vocês e fazer na vida de vocês. Eu quero convidar vocês, mais uma vez, quem precisa vir, venha. Ninguém vai julgar você. Às vezes você teve uma briga, ou você está sendo perseguido no seu trabalho e você está se sentindo rejeitado. Às vezes uma colega de trabalho falou algo para você hoje que te anulou como profissional. São mínimas as coisas que acabam vindo uma raiz dentro de nós. E se a gente não tirar essa raiz podre de dentro de nós, Satanás vai achar uma brecha por dia para ir minando as nossas forças, a nossa vontade, o nosso ânimo, o nosso vigor, para estarmos diante da presença do Senhor. Porque Ele é isso, Ele é um mentiroso. Mas hoje nós vamos aqui, nesta hora, enquanto as meninas do louvor ministram o louvor, eu gostaria de ministrar uma oração para vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem essa oração. Eu sei que já passou meu tempo, mas eu creio que Deus tem algo para fazer aqui. Esperem só mais um pouquinho. O Senhor, Ele está agindo no nosso meio. Ele está agindo nos corações. Esqueçam de tudo de lá de fora agora. Esqueça, se esvazie. Se esvazie agora para que o Senhor venha habitar e tirar tudo aquilo que está nas trevas para a luz. Porque é necessário colocar aí, mexer no seu porão, para esse porão vir para a luz agora. Talvez você vai se lembrar de coisas que você não vai gostar. Talvez você vai lembrar de palavras que você não vai gostar. Talvez você vai lembrar do abuso e do abusador que você teve lá na sua infância ou na sua vida adulta. Das palavras de rejeição ou de um pai que não te amou, de um pai que não te protegeu, de uma mãe que não te deu um conselho, de uma mãe que deixou você perdido. Mas agora eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti, com o coração aberto pelos meus irmãos, Pai. E sei que eles estão aqui com o coração aberto, com a alma sedenta, Pai. Tu és o Deus que sonda o mais íntimo do ser de cada um aqui. O mais íntimo dos corações, Pai. O Senhor conhece cada ferida escondida, cada lágrima, cada dor que nunca foi dita em voz alta. Pai, quantas vezes os meus irmãos aqui se sentiram pequenos, esquecidos, não escolhidos, rejeitados. Quantas vezes eles buscaram aprovações em coisas, em pessoas, em olhares humanos, mas eles se perderam nas feridas. Mas hoje, Senhor, eu estou aqui para declarar, Pai, que a rejeição ela não é o fim na vida de ninguém. Ela é o caminho para o propósito. Senhor, visita agora, Pai. Visita agora as memórias que ainda doem. Vai nos quartos agora escuros, Pai, da alma de cada um deles, onde há palavras duras, palavras que machucam, palavras armazenadas, onde o abandono criou marcas, onde as comparações roubaram o valor de cada um deles, Pai.
onde o amor próprio parou, onde eles se perderam e abriu profundas rejeições neles, Pai. Toca agora, Senhor, aonde havia dor, derrama a cura. Aonde havia mentira, planta a verdade, Pai. Aonde havia uma raiz amarga, arranca pela raiz agora, Pai, e planta o teu amor eterno. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é suficiente na vida de cada um deles, Pai. Suficiente para preencher o vazio, suficiente, Pai, para curar a alma, suficiente para restaurar a identidade, suficiente para conduzir eles para o propósito que o Senhor tem na vida deles, Pai. A rejeição não define eles, mas é o propósito em Ti que define eles, Pai. Então, Senhor, eu quero declarar agora uma nova estação na vida dos meus irmãos, porque a gente acabou de mudar de estação, Pai. E eu declaro esta estação, a primavera na vida dos meus irmãos, a primavera que faz florescer aquilo que estava morto, a primavera que traz flores que a gente nunca viu, Pai. A primavera que vem com Teu Espírito Santo, Pai. A primavera que faz florescer de novo, Pai. Traz vida onde há desertos. Faz brotar a alegria que vem do Seu Espírito, Pai. Onde havia tristeza e frustração, Pai. Onde havia vergonha, onde havia humilhação, Pai. Nós lançamos tudo agora nos pés da cruz, Pai. Toda insegurança, todo perfeccionismo, toda necessidade de aprovação, toda autopiedade, todo bichinho de estimação, toda vitimização, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, nós lançamos agora aos Teus pés, Pai. Hoje nós lançamos, Pai, porque nós temos uma identidade de Ti, Pai. Nós somos filhos amados, filhas amadas, estamos firmados em Ti. Nós somos aceitos em Ti, Pai, escolhidos, chamados para algo bom, para dar frutos, para florescer em Ti e permanecer, Pai. Nós não queremos mais viver da maneira que nós vivemos, como rejeitados, como pessoas que não firmam a identidade, Pai. Nós não vamos mais viver presos no passado. Nós vamos viver, Pai, livres, porque nós somos chamados para ser livres em Ti. Nós vamos ser livres em Ti, porque nós somos filhos aceitos por Ti, Pai. E nós não vamos mais viver na sombra da rejeição, mas na luz do Teu amor, Pai. E nós acreditamos que Tu estás aqui agora, Pai. E que cada coração que está aqui rendido aos Seus pés, Pai, está lançando toda a dor, toda a maldade, todas as palavras, tudo que fizeram contra a vida deles, Pai. Cura agora, Pai. Derrama cura sobre os meus irmãos. E que eles não voltem mais para esse lugar de rejeição, mas que eles aceitem a paternidade, o envio, sem aplausos, sem visibilidade, com dores, mas que eles aceitem, porque eles foram escolhidos para um propósito, para que o Seu nome seja glorificado através da vida deles, na vida da família deles, na vida onde eles acessarem a planta dos pés deles. Eles são filhos, eles são escolhidos, e nós decretamos um novo tempo aqui, nós decretamos uma nova vida, nós decretamos um recomeço, nós decretamos reconciliação, restituição, aonde não havia mais chance, Senhor, porque o Senhor é um Pai de recomeços, o Senhor é um Pai que escolhe, e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abrace seu irmão que está do lado de você. Ore por alguém agora. Ore por alguém agora. Profetiza na vida desse irmão agora coisas boas, frutos bons, raízes profundas, raízes permanentes, raízes que
permaneçam fundamentadas naquele que chamou, naquele que escolheu, naquele que lavou, naquele que sangrou por mim e por você, porque nós somos escolhidos, lavados pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus. Tudo é pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. O nome dele é Jesus. Jesus. Não perca a atmosfera que está aqui agora. Coloca a mão no seu coração. A gente já vai finalizar o culto. Mas eu quero que vocês lembrem-se que vocês têm um amigo fiel. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Não percam esse ambiente. Não percam esse ambiente. Não percam esse ambiente. Não percam. Se você quiser orar por alguém, ore. Se você quiser abraçar alguém, ore. Mas não perca esse ambiente. Deixa o Senhor curar. Um abraço cura. Uma palavra cura. Um aperto de mão cura. Um sorriso cura. Não perca esse ambiente. Não perca essa presença que está aqui. Jesus, levanta. Se tiveres doente, Jesus é a cura. Resposta. E se precisar de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens. Não é como os homens, não, 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 não. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens, não, 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 não. O nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Só alguém que eu conheço,
Jesus tá lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. O que seria de mim sem ti, sem ti? Aleluia. O que seria de mim, aleluia, sem ti? Sem ti, sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti, sem ti? Oh, o que seria de mim, aleluia, Jesus, sem ti? Aleluia, aleluia. Vamos exaltar, porque o nome dele é Jesus. Ele é o nosso amigo fiel, que quando ninguém nos vê, quando ninguém nos toca, ele nos vê, ele nos toca em todas as horas da nossa vida. E nenhuma rejeição é para deixar você na escuridão. É para um propósito muito maior. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês, o ministério de vocês. E entendam que cada ferida fechada e curada é um ministério aberto no reino de Deus. Sejam livres em Cristo Jesus. Você está nele, livre e liberta. Carregue essa identidade. Carregue isso aonde quer que você pisar a planta dos seus pés. Fiquem com Deus, gente. Eu amo vocês. Eu amo vocês, bispo e pastora. Obrigada.